Bom dia, tudo bem com vocês? Saudações quartas-feirenses, eu ia falar direito empresarial, direito das sociedades, aula seguindo a nossa antiga numeração, aula de número, poxa vida, cadê? Aula de número 14, né? Aula de número 14, Direito das Sociedades, Sociedades Simples. Então, semana passada nós conversamos sobre sociedades despersonificadas. A aula anterior nós conversamos sobre classificação das sociedades. E a primeira aula conceitual aqui do segundo semestre nós conversamos sobre noções gerais de sociedades. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre a primeira sociedade não empresária e que vai anteceder as sociedades empresárias. Lembrando vocês que na aula passada, na aula 13, a gente conversou sobre sociedade comum e sociedade de conta de participação. Na nossa aula, eu sempre indico qual é o fundamento doutrinário, de qual autor eu estou me baseando, porque eu acho importante vocês terem essa orientação. Capítulo 17 do livro do Marlon Tomasetti. O capítulo trata apenas de sociedade simples. Eu separei 4 grandes tópicos aqui para a gente conversar em 60 minutos, que seria o 1, que seria a Constituição, o 2, que seria os sócios, o 3, como é que funcionaria a dissolução parcial dessa sociedade, e o 4, como é que funcionaria a administração dessa sociedade. Se eu pudesse pedir alguma coisa para vocês, eu pediria que vocês fizessem a leitura deste capítulo do Marlon Sim. Esse é um pouquinho, como dizia minha avó, é um pouquinho graúdo, né? Ele tem ali um volume razoável de página, mas essa sociedade é uma sociedade que é base, é uma sociedade, inclusive, que nós vamos utilizar as regras dela de forma subsidiária para todas as outras sociedades. Então, se eu fosse hoje acadêmico de direito empresarial, eu olharia a faculdade simples com bons olhos, porque toda a base aqui do ordenamento jurídico empresarial vai estar pautado nela. Aquilo que não tiver legislação específica que trate do assunto, nós vamos buscar aqui na sociedade limitada. Então, é importante nós termos uma boa noção sobre o que ela quer dizer, sobre o que ela vai fazer. E para que a gente possa aqui começar a nossa conversa, eu separei 4 questionamentos para vocês irem pensando aqui ao longo da aula, para ver se a gente consegue responder, ainda que não de forma escrita, mas responder inconscientemente, ou responder aí no seu raciocínio. O primeiro questionamento é: como funciona a responsabilidade dos sócios nesse tipo de sociedade? Né? Um bom questionamento para a gente refletir aqui ao longo de 60 minutos. O segundo questionamento: a sociedade simples é uma sociedade capital ou é uma sociedade de pessoas? Anotem aí que a gente precisa responder isso aqui ao longo da nossa aula. Onde é feito o seu registro, né? Já que a gente conversou sobre as sociedades despersonificadas, que eram as classificadas como sociedade comuns e sociedade de conta de participação, e a sociedade simples não estava lá. Então, evidentemente, ela possui personalidade jurídica e vai ser registrada em algum lugar, concordam? Então, minha indagação é: onde ela é registrada? E minha última indagação, já maldosa, né? Maldosa do ponto de vista acadêmico, né? Maliciosa:
pode sofrer falência? Professor, a gente não sabe ainda o que é falência. Fique com o termo geral aí, com o conceito geral do termo falência, e depois até o final da aula a gente conversa um pouquinho mais. Conseguiram, pelo menos aí anotar algumas palavrinhas dessas questões para que a gente possa estar respondendo até às 9 horas? Sim, né, Pamela? Então vamos ver se a gente consegue matar isso aqui? Olha, eu notei esse slide eu inseri ele ontem à tarde, quando eu estava dando uma olhadinha nessa aula, e pensei assim, poxa, eu começo a aula falando de Constituição, mas eu acho que eu deveria falar uma coisinha antes, eu deveria dar uma introdução, né? Por que da sociedade simples? Então eu notei ali, ó, sociedade simples, tracinho, generalidades. Então são coisas gerais ali da sociedade simples. Ainda que eu tenha certeza que você sabe o que eu vou falar, mas eu preciso deixar isso registrado, né? Então o que eu anotei ali? A sociedade simples, ela não exerce atividade econômica organizada de produção ou circulação de bens ou serviços. A principal diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária é o modo como elas exercem a sua atividade econômica. Então, primeira anotação que seria de muito bom tom os senhoritos fazerem. Vocês se lembram da conversa lá do conceito de empresário? Nós tínhamos empresários e nós tínhamos não empresários. O traço diferenciador deles era a questão da organização de fatores de produção. Num segundo momento era a questão ética, lembram? Eu discuti isso com vocês. Aqui na sociedade a gente trilha mais ou menos o mesmo caminho. Por que a gente trilha mais ou menos o mesmo caminho? Porque nós estamos pensando em teoria da empresa, Código Civil 2002, teoria de Aschini 42, Itália. Não tem o porquê a gente aplicar isso na atividade individual empresarial, né? Meio empresário individual Eireli, e deixar as sociedades fora, seria uma incongruência. Então, aqui na sociedade, vocês podem ver que a gente está caminhando bem devagarzinho, né? De noções gerais, classificamos, começamos com as sociedades não personificadas, né? A sociedade comum e a sociedade secreta lá de conta de participação, e agora a gente vai falar da primeira sociedade, que ela não é empresária. Mas Juliano, por que ela não é empresária? Ela não é empresária porque ela não necessita, ela não possui organização de fatores de produção, em razão da maneira, da forma como ela exerce a sua atividade econômica. Professor, eu poderia falar que essa sociedade é aquela do pessoal que trabalha com intelecto? Pode. Se você quiser fazer essa anotação, você pode sim, mas eu fiz um slide para você. Ó. Diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária. Sociedade simples, igual, desenvolve trabalhos intelectuais. Sociedades empresárias, igual, exploram atividades empresariais. Simples isso, né? Eu fiz questão de colocar para que não haja... Então, olha só. É que eu vou ser honesto, Daniel. Ontem eu tenho o hábito de reassistir algumas coisas, né? Para ver se está em uma linguagem acessível para o aluno, né? Porque às vezes o que eu entendo, mas eu já vi isso aqui, né? Faz 8 anos que eu dou essa disciplina só aí na UniFCV. Então, quer dizer, tem coisas que eu já entendo sem nem precisar escrever, mas eu não estou montando a aula para mim. Eu estou montando a aula para alguém que está começando. Então, ontem eu inseri alguns novos slides pensando justamente em ter aqui um material pedagógico de forma acessível aos alunos. Então, por isso que eu tenho algumas coisas aqui que antes eu nem tinha. Fique atento. Por que eu coloquei um fique atento? Porque às vezes a gente tem tanta certeza das coisas que a gente esquece de fazer o raciocínio mais óbvio possível. Na sociedade simples, ou a sociedade simples, né, elas exercem atividade de forma habitual e com intuito lucrativo. Vocês estão lembrados quando a gente conceitou lá o empresário profissional? A habitualidade era um dos requisitos. Mas não há organização de fatores de produção, de bens materiais ou imateriais, com a finalidade de gerar riqueza. Eu coloquei esse slide com o único intuito de beliscar aqui o seu raciocínio e que você possa lembrar que a sociedade simples, ela tem sim, ela gera sim lucro. A principal diferença da sociedade simples para a sociedade empresária, ela não possui organização de fatores de produção, mas ela gera lucro sim. Eu já, em anos anteriores, já inseri questões, né, objetivas na prova bimestral ou lá
na multidisciplinar, dizendo isso. Olha, é verdade que na sociedade simples nós não temos lucro? E o aluno, né, dia de prova, a gente fica tão nervoso quando a gente é aluno que a gente começa a enxergar até o que nunca ouviu falar, né? E a gente acha que sim. Então, cuidado que eu estou fazendo essa anotação, como fique atento. A sociedade simples possui sim fins lucrativos, sim, possui sim habitualidade. O que mais diferencia, o principal fato aqui de diferença é a questão ali do modo como é exercida a atividade, né, nesse tipo de sociedade, que é uma atividade considerada intelectual. Até aqui, tudo muito tranquilo. Qual é a diferença na prática, né, professor? Na teoria tudo é muito bonito, a gente pega o livro do Dr. Mazetti, podemos ler, nós não precisamos do senhor aqui lendo o livro para nós. Então, na prática, eu fui agora, esse slide aqui, ele está bem pensando aqui na prática mesmo. Na prática, a principal diferença é que a sociedade simples não é registrada na junta. Poxa, e se ela não é registrada na junta, ela é registrada onde? Bom dia, professor Juliano, Direito Empresarial, quarta-feira, antes do feriado. Registrado no cartório civil de registro de pessoas jurídicas. Então, elas não são registradas na junta. Elas não podem sofrer falência, gente. Sabe por que elas não podem sofrer falência? Porque elas não são sociedades empresárias, elas são consideradas sociedades não empresárias, né? Como é que uma atividade intelectual pode sofrer falência? Não dá. Então, elas se sujeitam à questão da insolvência civil, não na questão da falência empresarial. E com isso, se ela não pode sofrer falência, ela também não pode pedir recuperação judicial, né? Imaginar um escritório de advocacia ali, meu escritório, fazendo um pedido de recuperação judicial. Ah, por quê, professor? Ah, por causa da pandemia, né? Diminuiu o faturamento, então eu não sei se vai dar certo ali manter a equipe. Concorda? É uma questão de logicidade, não dá. Isso aí não tem como. Mas se fosse você, eu anotava. Principal característica, ela não possui registro na junta, não pode sofrer falência, consequentemente também, muito menos recuperação judicial. Isso aqui é uma boa afirmação para estar lá na nossa avaliação, né? Acho que é semana do dia 20 e pouco, né? Eles nem respondem. Olha, esses slides anteriores eu coloquei porque inseri eles ontem porque eu achei que eles iam ser acessíveis a vocês. Eu começaria a aula aqui mesmo, a Constituição. Como é que a gente faz para montar uma sociedade simples? A matéria da sociedade simples ela está disposta no Código Civil dos artigos 997 aos artigos 1038. O documento, né, o documento que dá abertura, ou seja, que as partes vão ter que fazer para constituir uma sociedade simples, é chamado de contrato de sociedade. E calma que eu projetei o artigo, eu quero falar um pouquinho com vocês. Por que você está escrito ali contrato social e você falou contrato de sociedade? Eu recomendo vocês, meus caros alunos, que nesse momento inicial da vida de vocês aqui do direito empresarial, comecem, eu vou tentar sempre falar contrato de sociedade. Por quê? Para doer o seu ouvido, porque nós já estamos tão acostumados a ouvir falar contrato social, que a gente acha que contrato social é uma outra coisa que não é o contrato de sociedade. Então eu vou falar contrato de sociedade para doer o seu ouvido e até o final do ano, até ali as nossas avaliações, você já estar tinindo aqui com essa conversa de contrato de sociedade. Olha o que eu projetei aqui para vocês. Tá certo sim, Pamela. É que eu não quero que vocês falem no automático, né? Ah, o que é o documento do empresário individual? O que vem na boca? Contrato social. Qual é o documento da Eireli? O que vem na boca? Contrato social. Requerimento de empresário individual, contrato de constituição de Eireli. Estão lembrados? Por isso que eu tô falando dessa forma, parece até estranha, né? Parece lá o pessoal do Rio Grande, mas é para vocês não realmente doer aqui e a gente construir um mapa mental para que não possa induzir vocês em erros, né? Você ri, né, Luiz? Mas são mapas mentais. A gente trabalha aqui para o seu próprio bem, aqui, o seu crescimento acadêmico. Artigo 997. Olha que interessante. Professor, o senhor vai ler tudo isso? Olha aí do meu lado, porque você não precisa ouvir a minha leitura. Artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público,
além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. Por que eu vou dar uma indicação aqui nesse artigo para vocês? Porque eu estou pensando, eu ainda não me decidi, mas eu estou pensando em fazer aqui uma aula com metodologia ativa para a gente montar um contrato de sociedade, né? Então, vamos ver como é que vai ser o andar aqui da nossa matéria até a nossa avaliação, mas se a coisa estiver caminhando como eu acho que está caminhando, acho que vai dar certo sim, Vinícius. Então, olha lá. Número 1, tem que ter nome, nacionalidade, estado civil, profissão, residência dos sócios, né, se pessoas naturais, firma ou denominação e nacionalidade, sede do sócio, se forem pessoas jurídicas. Então, vejam que toda aquela história que a gente vai ter que qualificar a parte no contrato, e aqui no caso no contrato de sociedade, a lei traz para nós os requisitos para a gente não esquecer nenhum. 2. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Então vejam que se eu estivesse anotando, eu ia fazer como minha velha boa faz, uma estrelinha lá, um asterisco, ia falar assim, vide artigo 997 do Código Civil, forma de constituição da sociedade simples, que se as outras modalidades de sociedade não trouxeram, não apresentaram matéria específica, nós vamos apresentar essa daqui de forma subsidiária. 3. Capital da sociedade, expressa em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. 4. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la, né? 5. As prestações que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviço. Então vejam que aqui a gente tem a possibilidade da contribuição no capital social por serviço, mas mesmo que haja essa contribuição social por meio de serviço, ele vai fazer parte ali do capital da sociedade. Ou seja, eu vou trocar aqui as minhas aulas por X% ali nas cotas da UniFCV. Eu serei cotista, terei 1% das cotas da UniFCV. E por isso eu terei que dar aula aqui de direito empresarial até os fins dos tempos. Seria mais ou menos isso. Eu estou rindo, mas é isso sim. 6. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições. Ou seja, quem vai fazer ali a representação, né? 7. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, lembrando que nós não podemos excluir sócios, né, de lucros ou de perdas, isso aqui são clausuladas características gerais. 8. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Sabe aquela estrelinha que você colocou no começo? Aqui você coloca estrelinha da estrelinha. Por que estrelinha da estrelinha, professor? Porque a gente vai ter um slide próprio para isso, mas se você não indicar o formato que será a responsabilidade de cada sócio neste modelo social, nós vamos aplicar a lei. E aplicando o artigo 997, ali está escrito que eles vão responder de forma subsidiária. E o que é forma subsidiária? Não sei, então já eu te lembro se você já esqueceu. Eu coloquei isso, parabéns, Pamela. A Pamela tomou um café preto, está acordada, é isso mesmo, tem que estar aqui acordada aqui na nossa conversa. Fique sabendo, um dos elementos essenciais de uma sociedade é a contribuição olha que eu grifei ali, todos os sócios para a formação do capital social, o qual deve ser identificado no próprio contrato, como ele divide entre os sócios será formado, seja por bens ou serviços. Então, quando nós vamos ter um sócio como eu, que digamos que eu queira fazer a participação, né, e os outros permitam que eu ingresse na sociedade trocando, né, prestação de serviço por cotas, isso tem que constar no capital social. Aqui, lembra da estrelinha? Aqui você faz a estrelinha, da estrelinha, da estrelinha. Nós não teremos participação aqui de sócio que venha prestar serviço e que não participe no contrato social. Todos, isso aqui eu sempre coloco uma pegadinha na prova, todos os sócios têm que participar do contrato social, ainda que o seu ingresso seja por meio da prestação de serviço. Vocês entenderam isso? Não vale. Eu estou reafirmando o que eu falei. Eu estou reafirmando que nós não poderemos ter sócios, eu não posso me considerar sócio aqui, por exemplo, da UniFCV, se eu não participar do contrato social. Mas, Juliano, você não deu dinheiro, você está trocando prestação de serviço por cotas. Não há problema. O que não pode no direito brasileiro a partir de 2002 é eu, Juliano,
fazer parte ali do que a gente chama ali do contrato social, aliás, fazer parte da sociedade sem fazer parte do contrato social e sem ter contribuído com bens ou serviços. Mas posso contar uma coisa para vocês, que eu estava olhando uma reportagem numa revista de contabilidade ontem à tarde e tinha eu até ia colocar o link, depois acabei esquecendo de copiar. Ele dizia que aqui no Brasil essa modalidade de prestação de serviço para o ingresso no contrato social é quase que inexistente. A gente estuda, a gente vê de forma hipotética porque está na lei, mas na prática isso quase não ocorre. Eu até entendo que isso também, na questão prática, seja um pouquinho mais difícil das pessoas aceitarem. Mas, como nós estamos aqui estudando a lei, é possível, sim, mas talvez não seja a forma mais usual. No contrato social deve designar quem são as pessoas que representam a sociedade e quais são os poderes. Vocês estão lembrados que eu faço a brincadeira que pessoa jurídica não tem braço, lembram? Não tem boca, não tem olhos. Então, como é que faz para a pessoa jurídica formalizar um contrato, por exemplo? Quero fazer um contrato de locação em nome da minha PJ. Eu dependo de uma pessoa física para fazer a assinatura. No caso em específico, quem faz o quê? Quem representa essa sociedade. Pergunta boba, Juliano. Hoje eu vim cheio de perguntas bobas. Se o contrato for omisso, o contrato não fala nada quem representa essa sociedade simples, invalida essa sociedade? Não, Pamela. Então vamos ver por que não. Não invalida mesmo, entendeu? No silêncio do contrato social, então quem elaborou esse contrato social não foi um aluno meu, não foi um advogado que teve aula com o professor Juliano. A administração pode ser exercida separadamente por cada um dos sócios, artigo 1013, que terá os poderes inerentes à gestão da sociedade, artigo 1015. Então, quando o contrato de sociedade simples não traz quem vai representar, cada sócio pode ter ali os poderes de administração de forma separada. Agora, são poderes de gestão. Eu não posso ter ingressado ali na UniFCV, por exemplo, com 1%, né? E digamos que o contrato social da UniFCV, se fosse uma sociedade simples, ali uma LTDA, mas se fosse uma simples, não previsse quem que seria o administrador, todos teriam atos de gestão. Eu não poderia ir lá numa concessionária de lancha, de carro, comprar uma lancha ou um carro aqui em nome da faculdade, concorda? Ah, por que não? Porque a faculdade faz um serviço de prestação educacional. Não precisa de um carro, não precisa de uma lancha aqui para prestação desse serviço. Entendem? Não seria ato de gestão. Então, atos de gestão são aqueles que a gente entende que tem a ver ali com a atividade economicamente organizada, né? Organização de fatores de produção e toda aquela conversa que vocês sabem tanto quanto eu. A responsabilidade subsidiária é obrigatória no contrato social da Simples? Sim ou não, talvez? Eu já falei, né, lá no artigo 987, olha só. Essa questão, Pamela, os doutrinadores estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Você vai achar posição doutrinária que acha que sim, posição doutrinária que acha que não. Então, vários, né, acham que os sócios deverão responder de forma subsidiária, outros não. Mas a nossa saída foi buscar o enunciado 479 da 5ª Jornada de Direito Civil. Isso aí são aqueles congressos que tem de direito civil, né, de direito empresarial, não sei se alguém já foi em algum deles. Normalmente esses congressos, no período do matutino, eles fazem essa discussão e essa criação de enunciados. Eu sempre vou no de direito do consumidor, que é em São Paulo, né? Agora esse ano ia ser em maio em Goiânia, mas foi transferido e ainda depois retransferido agora para setembro. Eu acho que vai ser na modalidade virtual, preciso até me inteirar disso. Então olha o que eles decidiram nessa 5ª jornada aí de direito civil. Na sociedade simples pura, a responsabilidade dos sócios depende de previsão contratual. Então o contrato vai dizer como é que funciona a responsabilidade desses sócios. Em caso de omissão, ela será ilimitada, subsidiária, conforme disposto nos artigos 1023 e 1024. Deixa eu explicar uma coisa rapidinha que eu nem coloquei aqui acho que em slide na aula. Nós temos a sociedade simples pura e a sociedade simples que alguns autores chamam de impura. A sociedade simples pura é aquelas que eu estou tratando aqui. São aquelas que elas são eminentemente
elas não possuem nenhum formato de outra sociedade. Elas se organizam apenas nos artigos que tratam aqui da sociedade simples. E nós temos aquela sociedade simples chamada de sociedades simples impuras, que elas continuarão sendo sociedades não empresárias, mas elas copiam, elas se fazem valer através de um formato de uma sociedade empresária. Elas não são sociedades empresárias. Então, deixa eu explicar. Você vai lá depois, quando a gente estudar sociedade limitada tem a forma de constituição, tem as regras próprias delas. É possível a gente pegar uma sociedade simples e montar ela como uma sociedade limitada. Isso, Pamela, elas imitam, mas elas não se tornam, porque se elas se tornassem, então não haveria razão de existir a sociedade simples, concordam? Então a gente pega uma sociedade simples e que quer imitar um outro modelo de sociedade. Ela só não vai poder ser uma SA, tá? Mas a gente vai conversar na aula que vem, acho que a gente já começa com as sociedades empresárias propriamente dito. As duas primeiras é nome coletivo e comandita, depois vem a LTDA. Ela pode imitar qualquer uma dessas. Então, quando a gente está falando em sociedade simples pura, é a sociedade lá dos artigos 997 ao 1038, que são a legislação própria da sociedade simples. Quando a gente está falando em sociedade simples impura, quer dizer que é uma sociedade não empresária e que ela tem a carinha, ela tem o formato, o modo de constituição de uma outra sociedade, que pode ser em nome coletivo, em comandita simples ou LTDA. Eu não fiquei debatendo muito esse assunto nessa aula, porque hoje a gente quer falar de sociedade simples. E eu acho que dificulta a sua vida eu vim falar de sociedade simples impura se você não conhece as outras modalidades empresárias. Eu até peço para vocês, para na próxima aula, ou até acho que, acredito eu que a prova vá até o conteúdo da próxima aula. Eu acho que é pesado demais puxar a sociedade limitada para o primeiro bimestre. Mas vamos ver como é que o nosso desfile aqui de carnaval vai transcorrendo. Né? Me lembrem, quando a gente estiver lá em sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, para eu puxar essa questão aqui da sociedade simples e impura, porque daí a gente consegue fazer um paralelo, eu acho que fica mais fácil para vocês. Mas aqui neste momento, né, a título de explicação, a sociedade simples e impura é aquele tipo de sociedade não empresária, sociedade simples, que quer se formar, ela se constitui numa base, copiando uma sociedade empresária. Ela não vai se tornar uma sociedade empresária, hein? Pelo amor de Deus. Isso é bem importante. Então vejam que aqui no enunciado 479 diz que se no contrato de constituição de sociedade simples não informar como é que vai ser a responsabilidade dos sócios, ela será de forma ilimitada e subsidiária. Bom isso, né? Gostaram? Boa área aqui para advogar, o que vocês acham? Fazer contrato de sociedade simples. Isso aí tem que cobrar um dinheiro razoável. Ah, mas o que é um dinheiro razoável? Depende, né? Questão subjetiva. Vamos lá, questão 2. Sócios. O substrato das sociedades é um conjunto de pessoas que reunidas para um fim comum. Isso aí que seria ali o tal do affectus societatis, não é? Os sócios são a base da sociedade e sem eles não existe sociedade. Falando isso, né, eu subdividi aqui em algumas coisas, mas eu já posso te adiantar que se os sócios é o substrato aqui da sociedade simples, então ela é uma sociedade de capital ou sociedade de pessoas? Pergunta. De pessoas. Parabéns, Pamela. Devia ganhar 0,5, hein? Tá participando aqui ligadona. Me lembre depois lá. Mentira, eu não posso dar 0,5 para ninguém, que senão a coordenação ela me demite, né? Fala, olha, o professor está com graça aí. Mas me lembre, né? Quem sabe, ganha 0,005. Noções gerais, estou brincando, não dá para dar nada para ninguém não. A aquisição da qualidade de sócio decorre da subscrição do capital, ou seja, como é que eu ingresso em uma sociedade simples? Não tem outro formato de eu entrar em uma sociedade simples senão participando ali do capital da sociedade. Juliano, mas nós vamos te dar apenas 1%. Vocês podem me dar o quanto vocês quiserem. Desde que eu participe, desde que eu integralize ali o meu capital social, eu faço parte, eu ingresso nessa sociedade. Se é uma sociedade, né? Aqui nós não temos a questão, aquela exceção que eu falei, olha, eu só vou te falar, mas eu não vou te explicar agora da subsidiária integral da sociedade anônima. Aqui a gente precisa de, no mínimo, 2 sócios, não é? Então aqui a gente precisa, no mínimo, 2 sócios para ser uma sociedade simples. A anotação ali, ó,
pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Evidentemente que a maior parte dela nós vamos estar pensando em pessoas físicas, mas também existe a possibilidade de termos pessoas jurídicas sócias aqui numa sociedade simples. Eu me lembro que teve um ano que eu coloquei uma questão na prova e que os alunos choraram de rir depois de tanto que erraram ela. Eu fiz exatamente essa afirmação. É verdade que na sociedade simples podem participar exclusivamente pessoas físicas. Todos marcaram como correta. Eu repito, Luiz, é verdade que na sociedade simples podem participar exclusivamente pessoas físicas. E os alunos marcaram como correto. Depois, quando a gente foi buscar, quando eu fui mostrar, né, falei, olha, mas estava na aula, o Marlon Tomazetti também fala, o Negrão também fala, que existe a possibilidade de ser duas pessoas jurídicas, né? Porque o que vai indicar ser uma sociedade simples é a forma ali, é a atividade econômica dela, o que ela vai fazer, concorda? Tem organização de fatores de produção? Sociedade empresária. Se não tem a sociedade simples, não importa que sejam sócios ali duas pessoas jurídicas, né? Sim ou não? Penso que sim. Lembra da estrelinha lá para lembrar na prova? Põe mais uma aí. Põe mais uma aí. Quem pode participar de uma sociedade simples? Brasileiros ou estrangeiros. Aqui não tem nenhuma vedação quanto estrangeiros. Olha só. Olha só. Pergunta do professor Juliano. O incapaz pode ser sócio em uma sociedade simples? Olha, vocês já viram que todas as matérias que eu faço um paralelo aqui, uma pergunta sobre o incapaz? Sim ou não? Eles esquecem, mas eu não esqueço não. Sim, Pamela, ou não? Sim da pergunta e não para o incapaz, ou não para a pergunta e sim para o incapaz? Ai, ai, ai. Ó, vocês estão lembrados que o incapaz, o que acontece? Para o exercício da atividade empresarial individual, por exemplo, ele precisa ser maior de idade, não é? Ele precisa estar capaz. Aqui na sociedade simples, nós temos a questão ali que o patrimônio pode ter responsabilidade limitada e subsidiária, não é verdade? Então, nesses casos em que a sociedade simples assumir o papel de responsabilidade ilimitada ou subsidiária, a gente não pode colocar o incapaz porque o patrimônio dele pode vir aqui estar em riscos, concordam? Essa é um dos raciocínios aqui que a gente poderia fazer, mas aí você poderia estar se questionando, mas por que o incapaz faria parte de uma sociedade? Talvez seu pai queira ter dado uma parte, cotas, né? Não sei. Mas se a responsabilidade for ilimitada ou subsidiária, nada de incapaz aqui não, porque incapaz pode pôr em risco o seu patrimônio. Estão lembrados? 2. Deveres do sócio. Esse aqui é moleza, né? Contribuição para o capital social. Lembrando que na sociedade simples, a contribuição para o capital social também pode se dar em serviços. Morte do menor investido, investidor, ou Pamela? Investidor. Investidor onde? Na bolsa? Eu não sei, deixa eu pensar uma coisa. É que eu estou tão longe de ser incapaz, né? Pela minha idade, mas você conseguiria abrir uma conta poderia, acho que poderia, né? O menor consegue ter conta no banco desde que seja conjunta. É isso que eu ia falar, entendeu? Você consegue ter uma conta em qualquer instituição financeira que venha te abrir uma plataforma de home broker para que você possa fazer as movimentações financeiras, né? Eu já movimentei pelo home broker do Itaú, do Bradesco, mas hoje eu estou na XP, então, né? Eu estou longe de ter menos que 18 anos, então eu não tenho essa questão aí da idade, mas é verdade. Daria para abrir uma conta conjunta, né, para poder ter a questão da fiscalização e para poder ter o acesso à plataforma. Morreu do quê? Vai dizer que foi Covid. Não leu a notícia inteira, hein? Tô brincando. Que morreu isso? Do quê?
Morreu. Ué, eu tinha entendido que o menor tinha morrido, que o investidor tinha morrido. Não era isso? Não? Nossa senhora parecida. Então me conta ali depois aí no chat porque que aconteceu. Então, contribui para o capital social. Lembrando que essa participação aqui do capital social pode ser em serviços. Ah, mas ontem a bolsa subiu 2,7%? A Magalu desceu? Por isso que eu não tenho ações da coisa, eu não aguento, eu sou inocente, se eu começar a perder muito num dia só, eu fico bicudo que eu chuto até as coisas aqui em casa. Então ontem eu estava num dia de felicidade, as minhas coisas quase todas subiram. Ações... Ah, é verdade, mas ontem ele já deu uma estabilidade. Vivara subiu quase... Como eu comprei já um tempo atrás, ontem está batendo quase 50% de ganhos, você vê. Mas vamos voltar a falar de direito empresarial, que nós não estamos aqui para falar de bolsa. Dever de lealdade e cooperação recíproca. Então, anotem aí que esse aí é uma dos requisitos, aqui um dos deveres dos sócios. Então, dever de lealdade e cooperação recíproca e dever de participar nas perdas. Não temos só possibilidade de participar nos lucros, aqui o sócio também tem que participar nas perdas, né? Direitos dos sócios: participação dos lucros no acervo social, em eventuais créditos, fiscalização da administração da sociedade e participação nas deliberações das sociedades. Isso aqui, eu acredito que não vai dar tempo das aulas presenciais voltarem até a nossa prova. Então isso aqui eu acho que neste momento isso aqui fica tranquilo para vocês, porque você vai fazer uma prova online, abra o material e verifique o que é direito e o que é dever, né? Ó, dever é pagar, né? Direito é receber. Eu sempre faço essa brincadeira porque é dever você participar dos prejuízos, né? Pagar prejuízo, e é direito você participar aqui dos lucros e no acervo social. Então, verifiquem esses dois slides aqui com um pouquinho de parcimônia, porque a gente coloca esses trocadilhos ali talvez na prova para ver se você sabe o que é dever e o que é obrigação, né? Pode ser penhorada e alienada as cotas dessa sociedade? Pergunta boba, né? Às 8h37 da manhã, vou até tomar uma água. Por que, Pamela? Olha, a Sueli também. Não, por que não pode penhorar as cotas dessa sociedade? Tá certa a resposta de vocês, mas querem ver uma coisa, né? O direito tá ficando de um jeito que a gente vai ter que estudar bastante mesmo, né? Regra geral, não, uma vez que a sociedade simples é eminente uma sociedade de pessoas. Mas o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe algumas novas situações que dá trabalho para nós como advogados. Olha ali o que aconteceu em 2015. Vou ter que indicar aqui para vocês, ó. Artigo 789 do CPC. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o 789, ele dá um pezinho ali de discussão, porque o sócio da sociedade simples, as cotas não são dele? São. Então, quer dizer que isso aí a gente está excluindo a possibilidade dessas cotas responderem aqui por dívidas? Esse é o primeiro questionamento. Olhem o artigo 861 para acabar com a paz da sociedade simples, né? Penhoradas as cotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade 1. Apresente balanço especial na forma da lei. 2. Ofereça as cotas ou as ações para outro sócio, observado o direito de preferência legal ou contratual. 3. Não havendo interesse do sócio na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado em dinheiro. O que isso quer dizer? Olha o que o CPC fez com a vida do sócio aí de uma sociedade simples. Eu posso penhorar sim, porque ele faz parte do patrimônio do devedor, com base no artigo 789.
Então vamos olhar lá as cotas do meu escritório de advocacia. Eu tenho 90% das cotas do meu escritório de advocacia, né? Então, se alguém lá, um credor do professor Juliano, for lá e fazer penhoras nas minhas cotas, poxa, mas é uma sociedade de pessoas, não dá para ingressar. Naquele caso em específico, você tem que ser advogado, porque a OAB não permite, né, que outra pessoa ingresse. Mas em sendo uma sociedade de pessoas, a gente aplicaria aqui o 861. Então, penhorou as cotas do Juliano, então o juiz vai fixar o quê? 90 dias para que a sociedade apresente o quê? Balanço especial na forma da lei. O que é esse balanço especial na forma da lei? Apresente quanto vale essas cotas, o que tem de patrimônio, o que tem de dívida. 2. Ofereça essa parte aí do Juliano, no caso das minhas 90 cotas, para quem? Para os meus outros sócios. 3. Não havendo, se os sócios comprarem a cota dele, deposita o dinheiro em juízo. Não havendo interesse do sócio na aquisição das ações, proceda a liquidação das cotas ou das ações. Como assim proceda? Ninguém quis comprar, então nós vamos liquidar. Nós vamos vender bens ali da sociedade, nós vamos resolver isso aí para pegar o dinheiro e depositar em juízo para liquidar as dívidas aqui da penhora do Juliano. Olha que saia justa, hein? Posso dar uma dica para vocês? Certeza que isso aqui cai na sua prova. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma inovação de 2015 e que processualmente é uma solução, né, um meio coercitivo para fazer o devedor pagar. Mas assim, isso aqui vai meio, no meu ponto de vista, vai meio contrário, que é o direito empresarial ao que eu penso aqui da sociedade simples. Mas, né, se não concorda com a lei, ganhe lá um mandato de deputado, senador para ir lá fazer lei. Senão aqui a gente só cabe apresentar ao judiciário as nossas discordâncias e ver se consegue anular ou qualquer outra coisa nesse sentido. Entendido até aqui? Sim, né? Eu penso que sim, mas não esqueça do asterisco nisso aqui. 2.4, né? Responsabilidade. A princípio responde pelas obrigações sociais o patrimônio da própria sociedade. Então, se você pegar lá o meu escritório de advocacia, os bens que guarnecem eles, lá prateleira, computadores, primariamente são eles que vão responder pelas dívidas da sociedade. 2, segundo o artigo 1023, se você não fez uma disposição contrária ali no contrato social, estão lembrados? Se a sua sociedade simples é uma sociedade simples pura, aquela nos termos da lei da sociedade simples, os sócios vão responder de forma subsidiária. Seria mais ou menos, eu não sei se seria bem adequado a gente falar em benefícios de ordem, Daniel, porque isso aqui já é a própria lei aqui, né, os próprios artigos da sociedade simples já indicam que primeiro exaure-se os bens da sociedade para depois partir para o sócio, porque nós estamos pensando aqui numa sociedade simples. Se para vocês fica mais fácil estar pensando em benefícios de ordem, não há problema. É que, tecnicamente, eu acho que não seria nem a questão aqui do benefício de ordem, seria porque a lei já traz dessa maneira. Mas, se quiser pensar e escrever benefício de ordem, também não está errado não. Não está errado não, porque a gente vai entender que o benefício de ordem quer dizer que primeiro vai esgotar ali os bens da pessoa jurídica para depois ir para os bens do sócio. Por isso que eu estou falando, Leila, é que assim, o benefício de ordem, tecnicamente, não haveria necessidade de eu falar nesse termo, né? Porque a lei já traz que primeiro vai esgotar os bens da sociedade. Mas não está errado de forma alguma, porque o benefício de ordem é exatamente isso que vocês estão me colocando. Primeiro esgotar os bens da PJ para depois vir aqui aos bens do sócio. Não há problema nenhum. Pode tratar isso que não há problema. Porque eu coloquei o que? Tem o... é o artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executar os bens sociais. Entendem? Porque tecnicamente eu nem falaria em benefício de ordem, porque é o 1024. Ah, professor, mas eu gosto de usar o benefício de ordem. Não há problema nenhum. O fundamento legal para o uso aí do seu benefício de ordem é o artigo 1024. Combinado isso? Sim, né? Não tem problema. Somos todos
eu gosto de usar a palavra aplicador de direito, mas nós não somos aplicadores do direito, né? Aplicador de direito é o juiz. Nós somos estudantes de direito, né? A gente faz análise da lei e diante ali do nosso talento, ali da nossa argumentação jurídica, a gente submete ali ao juiz, né? Título de exemplificação. Eu coloquei um exemplo aqui para que fique bem claro para vocês o raciocínio aqui numa sociedade simples. Uma sociedade simples com 3 sócios que subscreveram cotas iguais de R$1.000. Então, cada um colocou R$1.000, sociedade capital social total de 3.000. Considerando que a sociedade não possua mais patrimônio, ou seja, nós só temos o capital inicial, embora possua uma dívida de 30.000. Pergunta da prova: qual seria a responsabilidade de cada sócio por esta obrigação? Capital inicial de R$3.000, dívida. Boa, Pamela. Boa, por quê? Exatamente isso, eu venho escrevendo isso. Em razão da ausência de patrimônio social, chega-se a pessoa dos sócios, os quais respondem na proporção de suas cotas, ou seja, cada sócio terá responsabilidade de até R$10.000. Cada sócio possui 1/3 do capital, essa é a participação das perdas. Parabéns, Pamela. É esse raciocínio mesmo. Por quanto tempo o ex-sócio se mantém responsável? Eu me retirei ali do meu escritório de advocacia. Por quanto tempo eu permaneço responsável? 1 ano? 2 anos? Mas por que vocês estão chutando? A gente não chuta, nós temos que pegar na lei, né? Artigo 1032. Só tem os slides. 1032. O sócio que se retira ou é excluído permanece obrigado por 2 anos após a averbação da sua saída. Lembrando que nas questões, eu até coloco ali, ó, nas questões tempo, ixi, Maria da Aparecida. Por isso que, olha, eu não sei, minhas coisas são muito certas, tipo, eu não tenho dívidas, minhas coisas eu gosto de preto no branco, eu gosto das coisas, prefiro ser chamado de tonto demais por pagar tudo, mas eu não quero dor de cabeça. Mas assim, eu não vejo problema nesses 2 anos para mim, pensando nos meus negócios. Mas quando eu penso ali em alguns clientes que eu tenho, 2 anos é uma eternidade. Lembrando que em alguns outros ramos do direito, como o direito do trabalho, direito tributário, pode se aplicar mais do que essa questão aqui de 2 anos, porque pode ser entendido ali o período em que em que o sócio teve proveito econômico, tá? Esses 2 anos é com referência aqui ao direito empresarial, responsabilidades empresariais. 3. Como é que pode terminar, como é que pode dissolver uma sociedade simples? Aqui eu vou falar das causas de dissolução parcial, né? Morte de um sócio, concorda? Então ali na sociedade lá do meu escritório só tem eu e o João. Se um dos 2 morrer, né, não haverá sucessão porque é uma sociedade de pessoas, sociedade simples, né? Teria que ser advogado para ter a sucessão e assim mesmo o outro teria que concordar com a sucessão. Se eu não me engano, no meu contrato social tem lá uma cláusula que diz que não haverá sucessão legal. Então se um dos sócios morrer, vai ter que ter a dissolução parcial da cota dele. Recesso é o pedido de saída, né? Então ninguém é obrigado a ficar até o final dos tempos sócio de ninguém, posso pedir para sair. Exclusão do sócio, aqui é um pouquinho mais complicado, né? Teria que ter justa causa, mas pensando aqui em direito empresarial, pensando que se vocês forem contratados para isso, existe essa possibilidade, mas tem que ser judicial, né? Apuração dos haveres, então nós estamos resolvendo aqui a sociedade, apurando o que cada um tem, então de repente estaremos dissolvendo aqui de forma parcial com relação a algum dos sócios, ou via judicial mesmo, ação de dissolução parcial da sociedade. Essas seriam as principais causas, né, os principais itens para que haja uma dissolução parcial aqui de sociedade. Item 4, administração da sociedade. A gente sempre fala em administrador, mas o termo correto é pensar o quê? Em que essa administração é feita por um órgão de administração. Sabe por quê? Porque a sociedade simples é uma pessoa jurídica, estão lembrados? Com registro no cartório civil de pessoas jurídicas. Então, quando essa administração é feita, ainda que ela seja feita por meio do Juliano, isso aqui não é vontade do Juliano, né?
Por que não é vontade do Juliano? É vontade da pessoa jurídica. Então, por isso que o correto a gente não fala, mas o correto é ser órgão de administração. Sabe por quê? Faz de conta que eu seja o administrador de uma sociedade e eu venha a falecer. Então, agora morreu a vontade da sociedade? Não morreu, né? Morreu quem representava aquela sociedade. Nós vamos substituir e o órgão de administração vai permanecer. A pessoa jurídica não morre, né? Ela pode ser dissolvida, extinta, né? Morrer, ela não morre, ela não tem existência humana. Então, a importância de qual qualificação reside no fato de que qualquer problema, como a incapacidade ou morte da pessoa física, não afeta a sua existência ou validade, concordam? Então, se eu me tornei incapaz, eu não posso mais exercer os atos de gestão ali, de administração de uma sociedade, a sociedade não vai ser dissolvida, né? O Juliano vai ser substituído, entendem? Como administrador. Como sócio, não há problema nenhum. É uma sociedade simples, não quer dizer que ela mesmo, os sócios vão estar trabalhando, concorda? Eu posso ser apenas proprietário. Então, cuidado com essa afirmação aqui, que eu já vou até dar uma outra dica da prova. A gente coloca lá, é verdade que na sociedade simples, em casos de incapacidade total de um dos sócios, a sociedade deve ser dissolvida? Certo ou errado? Errado, né? Porque ele só é dono. Ela só terá que ter uma dissolução parcial se ele fosse ali um sócio que estivesse fazendo a integralização da sua parte por prestação de serviço e essa prestação de serviço fosse exclusivamente personalíssimo, né? Que eu acho que seria até a regra. Mas eu disse para vocês que no Brasil está praticamente em desuso essa possibilidade, está na lei, mas está bem em desuso na prática essa possibilidade da integralização de capital social por meio de serviço. Eu achei mais um slide antes da gente finalizar. Esse aqui é o tal do chover no molhado, né? Ó, a administração da sociedade simples deve compelir as pessoas físicas, então isso consta lá no artigo 997, as quais devem gozar de idoneidade para administrar a sociedade. Não consigo imaginar outra coisa diferente disso. Sim ou não? Acharam difícil a sociedade simples? Não? Não? Sorte nossa então, porque não é que é difícil. É perigoso confundir, Pamela, eu concordo com vocês. Posso dar uma dica que eu uso para mim, né? Toda vez que eu escuto a palavrinha sociedade simples, eu respiro um pouquinho. Por que eu respiro um pouquinho? Para eu lembrar que é uma sociedade não empresária. Então eu tenho que tomar a cautela para não sair que nem um doido respondendo, porque as coisas para ela é um pouquinho diferente. Mas Daniel, vou te falar uma coisa. Dá uma lidinha no capítulo 17 para você ver como eu consegui ser sintético e objetivo no que eu trouxe para vocês. Por isso que ontem à tarde eu até inseri mais alguns slides, que foram aqueles do começo da aula, porque realmente ali não é o Marlon não, tá? Os outros também são prolixo, né? Quando fala demais. Não é que fala demais. A sociedade simples ela é muito importante. Até vou refalar isso. Isso. Augusto, você está coberto de razão. É bastante informação para assimilar de uma só vez. Eu vou pensar. É que eu quero colocar a sociedade em nome coletivo e a comandita ainda no primeiro bimestre, porque eu acho que facilita a vida de vocês depois, tá? Porque depois sobra só a LTDA e a sociedade anônima. Mas eu vou dar uma olhadinha, não sei se a professora Priscila já publicou as provas, a data já publicou. A gente tem um calendário acadêmico que eu tenho lá semanas de provas, mas eu quero ter certeza qual é o dia da nossa prova, para eu saber até quando que eu consigo dar conteúdo, né? Porque eu quero ver se a gente faz uma revisão. E se eu gostaria de ter 3 aulas até a prova. Por que 3 aulas até a prova? Porque daí eu conseguiria fazer uma aula de sociedade nome coletivo e comandita, conseguiria fazer uma aula de metodologia ativa aqui e conseguiria fazer uma aula de revisão. Por isso que eu estou esperando a publicação do calendário de prova para tomar essa decisão que eu acabei de falar para vocês. Se alguém souber, me mande lá no WhatsApp, porque eu esqueço de questionar eles lá, mas eles já devem estar para publicar, né? Porque eles estão aguardando essa questão aí do calendário da volta das aulas presenciais, acho, para fazer essa publicação. Mas enfim, não importa. Eu acho também que é bastante informação
Por isso que eu quero ver se a gente faz alguma coisa com metodologia ativa, porque a gente só fez aquele contratinho, não foi? Não foi? Foi sim. Fazer mais um, né? Deixar vocês livres. Fazemos aqui online, daí você já me entrega, a gente fecha a nota dos trabalhos do terceiro bimestre. Vocês riem, mas eu não quero deixar vocês na pior, né? Não vou ficar pedindo fichamento, nem artigos, nem nada disso. Vou fazer aqui a coisa empresarial com vocês. Bom, combinado? E daí então até quarta-feira que vem. Bom feriado na segunda, né? Segunda-feira é feriado, não pegou a nossa aula, mas dá para dar uma descansada, né? Tchau, eu vou ver, mas possivelmente na aula que vem a gente vai falar sobre sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita. E daí a gente vê depois uma metodologia ativa. Tchau, tudo de bom. Até quarta-feira. Olha, até acabou meu som. Meu Deus.